Vamos falar um pouquinho das suas obras? Um pouquinho com um dos seus livros. A gente vai citar também esse desenvolvimento sustentável, que bicho é esse? Tem um capítulo aqui, professor, você fala o seguinte, em determinado momento, né, às vezes até como a imprensa aborda, não é necessariamente só pouco dinheiro e falta de vontade política, né? Eu queria que você refletisse um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente está aqui na página 29. Podemos perceber até aqui que não há soluções simples para a questão ambiental. Não basta dizer, por exemplo, como às vezes a imprensa tem feito, que com relativamente pouco dinheiro e vontade política seria possível resolver os problemas ambientais. Realmente não é só isso, né? É preciso... No nosso caso, acho que o que tem acontecido é o seguinte. Grande parte dos conflitos ambientais entre empresários que querem fazer investimentos, que são importantes, etc., etc., e o papel do regulador, do fiscal, do outro lado, ele se deve em grande parte, provavelmente, a uma falta de clareza inicial sobre a qualidade dos estudos que têm que ser apresentados. O que aconteceu foi que, como no passado as empresas puderam quase que burlar isso, por exemplo, passa a se exigir o que a gente chama na linguagem aí, EIA-RIMA, né? Estudo de impacto ambiental. Como nos primeiros grandes investimentos, isso não foi feito de forma muito séria, as empresas também começaram a achar que era assim. Então, por exemplo, é muito comum você ver um EIA-RIMA que copia o outro. Não tem nada a ver, é um outro... Regiões diferentes, né? Mas você percebe que é uma espécie de cópia. Então, à medida em que o órgão que tem que avaliar isso age com seriedade, ele começa a notar que esses estudos são muito mal feitos. E isso, evidentemente, vai fazer com que demore o licenciamento. Tem problemas do lado do governo, com certeza, deve ter, mas o fato é que hoje, eu acho que a grande questão para agilizar os licenciamentos está muito mais no fato de que os empresários precisariam ter consciência de que esses estudos têm que ser feitos com mais seriedade. Nesse sentido, a indústria sucroalcooleira está caminhando mais, está evoluindo mais, os usineiros perceberam que a falta da água é realmente necessária para a preservação da Mata Atlântica. Você percebe nesse setor algum tipo de evolução? Né? A primeira coisa é o seguinte, o setor não é nem um pouco homogêneo, mas na parte mais avançada, eu posso até dar um depoimento pessoal aí importante. Quando eu voltei do exterior, porque eu fiquei muito tempo no exterior como exilado, e quando eu voltei, uma das primeiras coisas que eu fiz, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi justamente um trabalho de pesquisa na área canavieira de São Paulo. E eu me lembro que me chocou muito ver cenas como plantação de cana até praticamente dentro do rio, nenhum respeito pela mata ciliar e tal. E quando você fazia esse tipo de comentário, na época, você era tratado pelos usineiros como folclórico, para usar o termo mais... O ecochato, né? Ameno, 20 anos depois, eu diria, o que acontece? Você tem áreas que você visita que é ao contrário, as usinas é que estão dando muda de graça para o agricultor, pedindo para ele recuperar as áreas de mata ciliar, dando assistência técnica gratuita 4 anos para que isso seja feito e assim por diante. Quer dizer, às vezes a resistência é mais do agricultor e as usinas, ao contrário, estão numa posição. Por quê? Vários fatores. O primeiro é o seguinte, é que já há algum tempo, qualquer empresário desse setor mais ou menos inteligente percebeu que a exportação de açúcar vai depender de certificação. Então esse talvez seja o mais forte. Mas está longe de ser o único. Ao mesmo tempo, a fiscalização do governo do Estado de São Paulo, vamos dizer, pela evolução do sistema ambiental todo, então o papel do que o Estado teve nisso, né, de fazer cumprir a lei, etc., também mudou muito. O papel dos promotores no interior, promotores que se especializaram na questão ambiental, foi absolutamente decisivo. Mas tem um outro fator, que é o seguinte: o usineiro que eu encontraria hoje, porque o usineiro que me chamou de folclórico quando eu reclamei que ele não estava dando atenção à mata ciliar, era um outro personagem. Hoje o que você encontra é uma geração bem diferente, de pessoas que estudaram na Fundação Getúlio Vargas, ou na USP, ou em outras faculdades, e que durante o curso tiveram de um jeito ou de outro confrontados a essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, eles não são pessoas tão ignaras, vamos dizer, como eram. Nesse sentido, para onde que está indo esse conhecimento? Quer dizer, a formação
em diversas áreas dentro da área ambiental tem surgido com cada vez mais força, né? Na sua opinião, para onde é que está indo esse conhecimento aplicado do ponto de vista de preservação do meio ambiente num país como o Brasil? É muito difícil de você observar porque as empresas estão tendo ao mesmo tempo um comportamento muito oportunista em relação a isso, né? A hora em que perceberam que isso poderia ser interessante ser usado só como marketing, passaram a ter. Mas também é positivo, mesmo quando elas entram por esse lado oportunista, porque abre a possibilidade de elas serem cobradas. E o que acontece, nem todo mundo percebe isso, é o seguinte, principalmente quem se acostuma muito a reclamar das empresas, é assim, a empresa, ao contrário, é uma coisa que se adapta com muita rapidez quando o consumidor, o cliente, exige alguma coisa. A capacidade de uma empresa se adaptar é muito maior do que qualquer coisa do lado do Estado. Então, quando você percebe uma empresa fazendo alguma coisa de muito errada, é melhor, em vez de xingá-la, de pensar, bom, quem são os clientes? Quem que está... Quer dizer, no fundo é o seguinte, se nós não fôssemos tão coniventes com as coisas erradas que as empresas fazem, ela já teria evoluído muito mais. Todo problema classificado hoje como ambiental envolve uma capacidade das pessoas de discernirem e de entenderem o que um perito fala. Por exemplo, todos esses conflitos, etc., envolvem audiências públicas. Mano, uma audiência pública, se você leva um perito que já fala complicadíssimo, de coisas complexas, e pessoas que não tiveram educação científica nenhuma, é muito difícil que a audiência pública seja crível.